Oi, gente. Lembram do fake news do Nicolas Ferreira sobre o Pix? Pois é, facilitou crimes do PCC. E a gente vai ver esse vídeo do Mídia Ninja sobre isso e eu peço que vocês compartilhem, porque eu vou comentar e vou acrescentar alguns elementos, né? Porque se trata de uma coisa muito grave. E o Nicolas Ferreira, ele está tentando se legitimar para cada vez mais poder. É uma dessas figuras da extrema-direita que está usando dos espaços das redes sociais para tentar alçar voos maiores, né? Crescer nas redes e crescer na política. E a gente tem que enfrentar essa gente. Vamos ver o vídeo do Mídia Ninja e comentar. A polêmica em torno do deputado Nicolas Ferreira. A desinformação propagada pelo bolsonarista sobre o imposto do Pix enfraqueceu medidas de controle financeiro, criando brechas que podem ter facilitado operações ilícitas. A influenciadora Nath Finanças explicou o caso. Obrigada, Nicolas Ferreira, por você favorecer fintechs que estão associadas ao PCC, quando você aí, no mês de janeiro, falou que o Pix, sendo monitorado, aumentar o nível de fiscalização do Pix para empresas como essas, como fintechs como essas, que utilizam o mecanismo do mercado financeiro para o crime organizado que você deveria estar contra, você só facilitou, tá bom? Obrigada, tá, Nicolas? Porque na época do Pix, você chegou e falou o quê? Não pode colocar movimentações financeiras das fintechs no radar para fiscalização, porque isso vai prejudicar o pequeno empreendedor. Legal. Porque só se for pequeno empreendedor corrupto, só se for pequeno empreendedor sonegador, metido com coisa errada, não é? O monitoramento, isso é muito importante de entender. O monitoramento é uma ferramenta que a polícia tem para investigar o caminho do dinheiro, que é fundamental para encontrar o crime organizado e como o crime organizado atua. Eu, inclusive, defendi, e já defendo isso há muito tempo aqui no canal, que deveria ter um imposto, sim, sobre transação financeira. Lembram? Chamado imposto do cheque, do CPMF, que foi muito mal visto pela direita, que sempre quis tirar. Isso levanta até uns questionamentos. Por que será que queriam tanto tirar o CPMF? E se a desculpa era, o CPMF é muito pesado, o imposto do CPMF poderia ser progressivo e poderia ser extremamente baixo. Poderia ser, por exemplo, para qualquer transferência inferior a, sei lá, 10 mil reais, o imposto poderia ser 0,001. E poderia ser progressivo e aumentar até no máximo, lá, 0,02%. Ou seja, o imposto do CPMF poderia ser extremamente baixo, mas se ele existisse, isso é importante entender, ele criaria um rastro no dinheiro que permitiria aos investigadores e à polícia detectarem justamente o caminho do dinheiro. Eu fico me perguntando se esse pessoal lutou tanto contra impostos como o CPMF, não era para diminuição do tamanho do Estado, nem nada disso, mas eles queriam dificultar. Eu fico me perguntando isso, se não é que eles queriam dificultar o trabalho da polícia e facilitar o trabalho do crime, do mundo do crime. Eu não estou afirmando, mas é a impressão que fica. Eu fico me lembrando daquele debate e me lembrando como esse pessoal era apaixonado por acabar com o CPMF, né? E que dificultar os mecanismos de monitoramento da Polícia Federal em relação a isso. E eles terem ido tão contra o monitoramento do Pix, será que não é uma segunda edição? Será que não é a mesma coisa de novo? Enfim. As pessoas já eram fiscalizadas já nos bancos, só que as fintechs como essas assim, não. Parabéns, tá, Nicolas, por fazer o trabalho para ajudar o crime organizado, porque se você gostasse mesmo deste país, você estaria entendendo que a norma foi feita para crimes, acabar com esses tipos de crimes, tá bom? Mas como tudo é briga política, né? Então acaba que você favoreceu o crime organizado por uma desinformação, tá bom? Um beijo. Na mesma linha, o deputado federal Lindbergh Farias também se manifestou.
Olha, aquele Nicolas e os bolsonaristas usaram a fake news do Pix não só para tentar desgastar o Lula, mas também para proteger organizações criminosas. E eu vou mostrar isso aqui. A Polícia Federal e o GAECO acabaram de fazer uma operação contra o PCC e duas fintechs que eram operadas pelo PCC, a To Go Bank e a Eve Bank. Eles movimentavam dinheiro do crime por essas duas fintechs, sem fiscalização do poder público. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio, diz que as ações do crime organizado estão acontecendo no vácuo da fiscalização do poder público. Pois bem, aquela instrução normativa que o Nicolas, de forma covarde, fez aquele vídeo, como se fosse taxação do Pix, era justamente para dar poderes à Receita de fiscalizar essas organizações criminosas. Ou seja, derrubar a norma de fiscalização apenas ajudou o crime organizado. Isso já estava claro lá atrás. Olha esse vídeo que eu fiz em resposta ao vídeo do Nicolas. Milicianos, um grupo de milicianos do Rio de Janeiro, ou um grupo de traficantes, se ele sabe que tem um caminho que a Receita não fiscaliza, ele vai por esse caminho. O Nicolas, vocês, com essas fake news, estão ajudando esse pessoal. Caiu a máscara desse Nicolas e dos bolsonaristas. Olha, eles sempre tiveram envolvimento com organizações criminosas, lá no Rio de Janeiro, com as milícias. O que eles queriam de fato eram proteger essas organizações criminosas. O Lindenberg vai na ferida, né? Porque eu aqui levantei a dúvida, só para deixar claro, né? Eu não afirmei, mas o Lindenberg afirma que eles queriam ajudar as organizações criminosas, né? Aí uma coisa que o Lindenberg fez, eu tô numa posição mais cautelosa, levantando questões, né? Eu vejo meu papel aqui, né? Talvez porque eu não tenho um jurídico tão poderoso. Para que elas movimentassem seu dinheiro sem a fiscalização do poder público. Outros parlamentares, como Jandira Fegali, ironizaram a situação. Mas até agora, Nicolas Ferreira não rebateu as críticas. Desde que a fake news sobre o Pix viralizou, a economia se tornou a principal fonte de críticas e desgaste ao governo. Desta vez, bolsonaristas espalharam desinformação sobre a tributação do MEI, gerando alarde entre microempreendedores. O Haddad hoje colocou o MEI para bancar o STF e a Janja. Vamos aos dados. Hoje o Haddad anunciou um aumento de no mínimo 6 pila em todos os MEIs por mês, o que dá 12 meses no ano, R$ 72 no ano. Dado que nós temos 16 milhões de MEI no Brasil, isso dá 1,152 bilhões de reais. O STF em 2025 vai custar 963 milhões de reais e a Janja gasta aproximadamente 53 milhões de reais por ano, que dá um total de 1 bilhão e 16 milhões de reais por ano, valores muito similares. Então entenda que é assim que o Estado funciona. Você rouba a galera de um jeito que nem vai dar muita manchete, não enche o saco muito, o pessoal nem vai perceber esses 6 pila talvez, mas no fim das contas você consegue fazer uma grande quantidade de gente simples bancar um bando de parasita. Se você olha pra isso e pensa, o imposto é roubo pra caramba, né? Você tá certo. Segue aí. No Twitter, o ministro Fernando Haddad desmentiu as alegações e reafirmou que não houve nenhuma mudança na contribuição social. Os bolsonaristas começaram a divulgar mais uma fake news. A contribuição social do MEI continua em 5% do salário mínimo como sempre, e só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro. Quem espalha essas mentiras está querendo fortalecer também o movimento golpista. Porque o golpismo, e eu quero aprofundar um pouco sobre isso, o golpismo, ele se pauta, né, na sociedade brasileira, ele se pauta justamente nessa estratégia de minar governos democráticos e para favorecer governos que têm na democracia, na sua
na sua gênese, né? O PT é um partido que tem uma gestão democrática. Eles se pautam para desgastar esse tipo de governo, para favorecer tecnofeudalismo, para favorecer oligarquias assumirem o poder. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora, não é, com o governo Trump, é a destruição do pouco de democracia que existia nos Estados Unidos. O Brasil também tem pouco. O Brasil é uma república oligárquica com pouca democracia. Né? Com pouca. Nós não temos democracia econômica, nossa participação popular é limitada, mas esse pessoal não está satisfeito em ter controle do Congresso, ter controle do Senado. Eles não estão satisfeitos. Esse da Ideias Radicais fica falando contra o Estado. O Estado brasileiro, historicamente, foi um instrumento, e tem sido um instrumento de acumulação de riqueza dos grandes capitalistas. O Brasil tem uma renúncia fiscal gigantesca que beneficia quem? A renúncia fiscal beneficia o grande capital, beneficia as grandes corporações empresariais. São mais de 100 bilhões de reais. E quem é que faz o Estado agir dessa maneira? Os políticos comprados pela direita, comprados pelo empresariado. E esse cara fica falando contra o Estado como se fosse uma entidade amorfa, como se fosse uma entidade, ou como se fosse uma entidade que tivesse vontade própria, que não fosse uma entidade e uma instituição que responde à correlação de forças de classes sociais. O Estado brasileiro está longe, muito longe, de ter uma perspectiva popular ou de uma perspectiva socialista. Nós estamos muito longe disso. E nós temos que lutar nessa direção, de uma perspectiva popular, para que o Estado seja transformado, se torne mais democrático e seja um instrumento, se torne cada vez mais um instrumento a favor da classe trabalhadora, a favor dos mais pobres. E um governo que pelo menos tenta fazer algumas coisas pela classe trabalhadora, é claro, se torna um inimigo daqueles que são os serviçais da classe dominante. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.